Você já parou para pensar? E se o universo estivesse tentando se comunicar com a gente? Ao longo das últimas décadas, cientistas captaram sinais vindos do espaço profundo. Sinais reais, registrados por equipamentos altamente avançados. Mas o mais perturbador é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que são. Alguns duraram segundos, outros continuam se repetindo. E todos eles têm algo em comum, parecem inteligentes, ou, no mínimo, incomuns demais para serem ignorados. Tudo começou em 1977. No estado de Ohio, nos Estados Unidos, um radiotelescópio captou algo totalmente inesperado. Um sinal extremamente forte, vindo da direção da constelação de Sagitário. Ele durou apenas 72 segundos, mas foi intenso o suficiente para chamar imediatamente a atenção dos cientistas. Quando analisaram os dados, um pesquisador ficou tão impressionado que escreveu à mão ao lado do registro: Double Wow Wow. E foi assim que esse fenômeno ficou conhecido. O mais intrigante, o sinal parecia seguir um padrão, como se tivesse sido transmitido com propósito. Mas quando tentaram encontrar a origem novamente, nada. Nunca mais foi detectado, nem uma segunda vez. Até hoje, décadas depois, o sinal WOW continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Seria uma coincidência cósmica? Ou uma tentativa de contato que simplesmente perdemos? Anos depois, um novo tipo de sinal começou a aparecer, muito mais poderoso e ainda mais estranho. Eles foram chamados de FRBs, rajadas rápidas de rádio. Esses sinais duram apenas milissegundos, mas liberam uma quantidade absurda de energia. Para você ter uma ideia, em um único instante, um FRB pode emitir mais energia do que o Sol em vários dias. E o mais assustador, alguns deles se repetem. Sim, eles aparecem, desaparecem e depois voltam. Como se estivessem seguindo algum tipo de padrão. Isso deixou os cientistas intrigados. Porque eventos naturais geralmente são caóticos, mas esses sinais parecem organizados. Hoje sabemos que alguns vêm de galáxias extremamente distantes, bilhões de anos-luz da Terra. Mas a origem exata ainda é um mistério. Teorias incluem estrelas de nêutrons extremamente densas, colisões cósmicas ou até fenômenos que ainda nem compreendemos. Mas existe uma hipótese que nunca é descartada completamente. E se esses sinais forem artificiais? Nem todo sinal misterioso continua sem explicação, mas alguns, no começo, parecem algo muito mais estranho. Foi o caso dos pulsares. Quando foram descobertos na década de 1960, os cientistas ficaram chocados. Os sinais eram extremamente regulares, como um relógio. Tão precisos que receberam um apelido curioso, LGM, Little Green Man, ou Homenzinhos Verdes. Sim, por um momento os cientistas realmente consideraram a possibilidade de vida inteligente. Mas depois, descobriram a verdade. Esses sinais vinham de estrelas de nêutrons em rotação, emitindo feixes de radiação como um farol no espaço. Mesmo sendo naturais, eles provaram algo importante. O universo é capaz de criar padrões que parecem artificiais. E isso levanta uma pergunta inquietante. E se alguns sinais que ainda não entendemos forem exatamente isso? Ou não? Apesar de todos os avanços tecnológicos, a humanidade ainda está apenas começando a entender o universo. Captamos sinais, analisamos padrões, criamos teorias. Mas a verdade é que a maioria dessas mensagens cósmicas continua sem resposta. O espaço é vasto, silencioso, mas às vezes ele fala. E quando fala, nós ouvimos. Só não sabemos ainda o que significa. Talvez esses sinais sejam apenas fenômenos naturais, extremos e raros. Ou talvez sejam algo muito mais profundo. Uma coisa é certa: se alguém ou alguma coisa estiver tentando se comunicar, nós ainda estamos longe de entender a mensagem.